Os estados brasileiros têm estado alerta com a situação do coronavírus, principalmente quando diz respeito à questão educacional. O prejuízo para as grades está sendo enorme do ensino básico ao universitário. Sobre a precariedade e as medidas tomadas para reduzir esses impactos, a gente conversa com um especialista em gestão educacional e presidente do Instituto Casagrande, Renato Casagrande. Muito bom dia e obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Lívia. É um prazer muito grande estar com vocês aqui discutindo novamente educação. Renato, de 27 estados do Brasil, apenas 5 estados têm previsão para retomar as aulas presenciais na rede estadual de ensino. São eles: Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Como você avalia essa retomada em alguns lugares e outros não? A volta é diferente também entre a rede estadual, municipal e particular. Isso gera um descompasse se olhar no desempenho do ensino do país como um todo? Com certeza gera, Lívia. Na verdade, nós estamos num imbróglio muito grande nessa volta às aulas, porque ela já foi judicializada em alguns casos. O Distrito Federal é um exemplo, era para ter voltado, daí não volta, daí o prefeito decide, ou o governador decide, aí de repente já são os vereadores, são os deputados, então ela está... Uma hora está no executivo, outra hora está no legislativo, outra hora está no judiciário, está no órgão da saúde, e eu, claro, o que menos tem opinado é o professor e o diretor de escola, porque ele está aguardando as autoridades aí se pronunciarem. Mas está realmente, acho que causando um desconforto muito grande e uma insegurança maior ainda, porque os pais temem de mandar as crianças, e ao verem, por exemplo, que um estado diz que não voltará e outro estado volta, a questão é muito temerária. Por que um estado volta, já que nós praticamente no Brasil todos, por mais que alguns estejam numa cor amarela, outro vermelho e verde, mas nós não temos segurança exata de que aquela situação se perdura. Então nós oscilamos entre essas cores, entre esses números de contaminação e de mortes, o que deixa o pai, o professor, o educador muito inseguro. Então eu sempre defendi uma volta talvez a gradual das aulas, mas nós precisamos de uma liderança para essa volta, da forma como nós estamos fazendo. Isso está gerando muito mais insegurança e eu acredito que nós não temos um ambiente adequado à aprendizagem com essa insegurança, com essa temeridade que está no ar e principalmente com não ter um plano concreto de volta. Lembrando que o Conselho Nacional de Educação estabeleceu algumas diretrizes, mas de certa maneira elas são diretrizes gerais e nós não temos um projeto de volta, nós não temos um pronunciamento de um ministro da Educação organizando melhor essa volta, inclusive para a região. Não vejo nada demais em voltar para a região, mas nós tínhamos que ter um planejamento melhor e infelizmente nós não temos. Renato, eu tenho uma dúvida aqui que também pode ser a dúvida dos nossos ouvintes e espectadores. Como que vai funcionar essa retomada? Dê um exemplo prático para a gente. Por exemplo, vamos supor que as aulas voltem agora no último trimestre do ano. Um aluno matriculado na primeira série do ensino fundamental. Ele irá cumprir a primeira série em 3 meses ou começa agora e dá continuidade dessa série no próximo ano? Está meio confuso. Como que vai proceder essa retomada? A proposta inicial era que nós voltássemos em agosto ou setembro e nós emendássemos o ano do primeiro com o segundo. Porque eu acho que os pais estão se perguntando, pode reprovar uma criança este ano? Podemos ou não podemos reprovar? Esse é um problema muito sério, porque como nós estamos tendo ações e estratégias diferentes em cada estado, nós não podemos dizer que todos estão iguais. Vou pegar um exemplo, o Paraná, onde eu estou aqui em Curitiba. Aqui no Paraná, no sistema estadual de ensino, nós estamos com aulas remotas desde o mês de abril. E o secretário de Educação afirmou que ele está cumprindo o cronograma das aulas e que no final do ano os alunos vão concluir o ano letivo. Então quem está no 5º ano vai terminar o 5º ano, quem está no 6º. Eu não estou falando de reprovação ainda, estou falando em cumprimento de uma carga horária, que ainda está aí. Nós temos os dias letivos flexibilizados, mas uma carga horária exigida. Então, segundo o secretário de Educação do Paraná, também em São Paulo, que são estados que estão à frente já, que começaram esse processo, implantaram o ensino remoto, em tese eles concluíram. Lembrando que o próprio secretário de Educação, Renato Feller, numa live que fez comigo, disse que a evasão deve ser altíssima este ano.
Então eles não têm esses números ainda, porque a gente não tem presença nas aulas remotas, mas ele já anuncia que deveríamos ter uma grande invasão. Nós não temos noção de quantos alunos se invadiram da escola. Esse é um problema. Então, o Paraná tem uma maneira, Amazonas tem outra maneira, São Paulo outra, Rio de Janeiro outro processo. Isso deixou muito confuso. Escola particular com escola pública, escolas que estão tendo ensino remoto por meio de plataformas digitais, escolas que estão tendo ensino remoto somente por textos. Então, é claro que a qualidade dessas aulas, ela muda muito. Então, se eu fosse reprovar um aluno que tem mais condições, outro que tem menos condições, qual é o critério hoje para utilizar? Eu vou pegar aqueles conteúdos que eu tenho que dar no 5º ano e aplicar uma prova e você não conseguiu? E daí o pai vai dizer assim, mas quem que está reprovando meu filho? Uma escola que não me deu as condições? Num sistema que eu não tenho? Eu não tive... Foi dado aula por telefone e o meu filho não tinha telefone, não tem o smartphone, ou eu não tenho internet. Então, aquelas regras todas que valiam e que funcionavam de certa maneira bem num período regular, elas foram por água. Não tem mais. Então, o mais sensato hoje é nós voltando, embora que eu acredite que muitos estados não voltarão, a gente pode já falar sobre isso, mas aqueles que voltarem, nós temos que juntar esse ano letivo de 2020 com 2021 e vamos tentar fazer 2 em 1. Porque nós teríamos todo o ano que vem para recuperar, e eu gostaria de conversar com os pais neste momento para tranquilizar um pouco os pais. Uma escola que o aluno tem 4 horas de aula, tem uma pesquisa que já foi feita que o aluno, de fato, tem de aula 2 horas e pouquinho. Uma boa parte daquela carga horária de um turno, da 1 às 5, por exemplo, o aluno está em aula, ele tem intervalo, o professor tem deslocamento, tem a questão da disciplina em sala de aula. Então, o aluno não está perdendo 4 horas por dia, ele está perdendo, digamos, 2 e pouquinho. Como ele está fazendo uma parte da atividade em casa, de qualquer maneira, nós já estamos ganhando um pouco. Então, não podemos fazer aquela transferência, não, mas ele tinha 4 horas, eu vou multiplicar por 100 dias, ele já perdeu tanto. Não. Mesmo que ele esteja tendo um ensino remoto deficiente, a carga horária que ele tinha não era tudo aquilo, era menor. Porque as interações, a festa tal, o dia que ele não ia para a aula, o dia que aconteceu algum problema. Então, mesmo no dia a dia, nós não temos exatamente aquela carga horária de aulas efetivas. Então, isso tranquiliza um pouco os pais. O que significa isso? Que nós poderemos, no próximo ano ou nos próximos anos, compensar isso. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai compensar. Não significa que não teremos sequelas. Vamos ter grandes sequelas, estamos tendo, não é um ano perdido, mas um ano comprometido, e, portanto, esta proposta do aluno, talvez, prosseguir para o ano seguinte, sem reprovação, não é que nós não teríamos reprovação, nós vamos juntar 2 em 1, ou talvez 3 em 2. Não vamos, talvez, ter aquele modelo 5º, 6º, 7º ano, mas vamos lembrar que a criança que está com 9 é para 10. Dos 9 aos 10 anos, ela aprendeu muita coisa, ela amadureceu, ela não é mais aquela mesma criança. Então, eu não acho justo que a criança esteja lá, que a gente pare todos, ou reprove, mesmo aquelas crianças que não estão tendo praticamente aula. Eu acho que nós temos que achar uma fórmula de recuperá-las e não prendê-las, porque isso é um trauma para a criança. Vamos imaginar uma criança que não tem internet, que está em casa com ensino precário e vê o colega da escola particular tendo tudo, então ele foi para frente, vai estar 1 ano na minha frente e eu estou 1 ano atrás dele. Isso é uma discriminação horrorosa, é horrível fazer isso para uma criança, que você está o sistema reprova, o sistema está reprovado, que não temos internet para essas crianças, o professor não conseguiu dar aula e a criança é punida. Não estou fazendo uma apologia de aprovação automática, estou fazendo uma apologia para que nós criemos um sistema que recupere esses alunos, mas não que os puna. E aí é muito preocupante você, às vezes, punir, porque, lembro, tem crianças da escola particular que estão tendo aula desde o início da pandemia, com plataformas top, com aulas praticamente direto, e isso não é justo com as crianças que não têm condições. Nós temos que recuperar isso aí, e a própria tecnologia pode nos ajudar nisso no futuro. Renata, é exatamente esse ponto que eu quero me aprofundar um pouco mais, porque eu trouxe até um exemplo aqui. Você disse que o Paraná, está com aulas remotas desde abril. No Distrito Federal, por exemplo, a promessa de fornecer internet gratuita para alunos e professores não se concretizou para alguns alunos da rede pública. Então,
quais são as consequências que essa desigualdade social vai trazer na educação das crianças do nosso país? Você já falou, né, o tamanho desse vão entre o aluno da escola particular, que segue os estudos com o homeschooling, e o aluno que mal tem um aparelho ou uma rede de internet para estudar. Vamos discorrer um pouquinho mais nesse assunto. Olha, nós temos aí, eu acho que tem que olhar para duas frentes. Uma frente é o sistema, quer dizer, o que o sistema está fazendo, o que o governo está fazendo para incluir esse aluno digitalmente. Então, eu fiz um cálculo, publiquei até um artigo no Estadão, que um aluno custaria este ano para incluí-lo digitalmente. Fizemos eu e o professor João Vianney, que é um pesquisador da UFSC, fizemos um cálculo, quanto custa um tablet comprando no atacado, em grande quantidade, quanto custa a internet, e nós chegaríamos aí até num valor para o final do ano de R$1.000. Ah, mas não tenho dinheiro. Não, nós temos que lembrar que nós tínhamos uma economia na escola este ano, com transporte escolar, nós tínhamos economia com energia elétrica, as escolas, e até com merenda, porque por mais que houve distribuição de merenda, nós sabemos que não foi a quantidade que as crianças teriam. Então, os sistemas públicos, eles economizaram. Então, essa economia ela tem que ser urgentemente revertida para a inclusão digital. Não dá mais para falar em inclusão sem falar em inclusão digital. Não combina. Depois da pandemia, a gente vai falar de inclusão em vários aspectos e a inclusão digital entra para o aluno, para o professor e para a escola. A escola tem que ter as condições, o professor também tem professores que não têm, pelas condições de trabalho não tem. Às vezes, como comprar um celular com uma câmera, ou a internet, ele não tem internet gratuita. E aí, portanto, o Paraná fez isso, o Paraná disponibilizou gratuitamente, é um exemplo, o Distrito Federal não tem conseguido, então, o fato de o sistema não conseguir, ele está ampliando. O sistema da escola privada consegue, o da escola pública não consegue. Essa já é uma ampliação automática. Esse é um ponto. O segundo ponto é que tem crianças que moram em locais de difícil acesso, até sem energia elétrica nós temos situações. Então, é muito mais complexo e é claro que a pandemia ampliou essa desigualdade. Então, mais um trabalho para o governo muito grande agora, que nós precisamos olhar para aquelas famílias que estão muito distantes, que não têm condições, de também levar essa inclusão. O novo Fundeb, que é o Fundo de Direito da Educação Básica, esse fundo, agora que tornou-se permanente, até tem um aumento, ele com certeza tem que ser utilizado para isso. Mas eu ainda não acho falta de políticas governamentais concretas, claras. Nós estamos na pandemia desde o mês de março, nós estamos indo para setembro, nós estamos praticamente encerrando o ano letivo. Eu acho que daqui a pouquinho, no mês de outubro, quem não voltar, não volta. Até por uma questão psicológica, né? Final de ano, já que segurou até agora, muitos defendem, inclusive, a não volta por causa do período. É diferente dos Estados Unidos e da Europa, que eles foram pegos no coronavírus no final de um ano letivo. Nós fomos pegos no início do ano letivo. Então muda muito. Então eles foram menos prejudicados, porque eles pegaram todo aquele período de férias longas. Nós não tivemos isso aí. Nós perdemos praticamente o ano todo. E nesta perda do ano todo, eu senti e sinto ainda falta de políticas e de ações concretas. Como tivemos ação para os empresários, tivemos ação de baixa renda, nós tivemos ações do governo federal para ajudar, e aí são louváveis essas ações, né, do auxílio financeiro para quem não tinha emprego, da suspensão de contrato de trabalho, mas vocês não viram de cara um plano educacional. E os alunos estão comprometidos, estão com o ano comprometido e vão continuar. Porque se o Distrito Federal ainda não tem, eu repito, nós estamos entrando no mês de setembro. Quando virá? E tem escolas, por exemplo, escola pública, se voltassem hoje às aulas, tivesse um decreto que voltariam às aulas, elas diziam, não podemos voltar, porque ainda não tem a pia, que não tem o álcool gel. Então nós não podemos tratar a escola pública desse jeito. Tem que ter um plano, como nós temos para a economia, nós temos que ter um plano para a educação. E esse plano ele tem que ser nacional também. Nacional, regionalizado. A própria volta às aulas. Tem que ter um plano, quais as condições de volta, e daí, se é para amarelo, tem que ser amarelo. Por que amarelo volta num lugar e amarelo não volta no outro? O que muda, então? Se nós estamos com os mesmos casos, vamos pegar o Amazonas, então volta, mas não volta em São Paulo, como que fica o pai da Amazonas que em segurança? Que insegurança ele tem para voltar a ser outro estado, que às vezes está melhor, não voltou. E aí o governador tem prefeitos, por exemplo, que já afirmaram que não volta esse ano.
As universidades não voltam esse ano. Então, dá uma insegurança muito grande para o pai, porque uma coisa é o pai pode tomar a decisão de voltar ou não voltar. Ah, mas é flexível. Mas vamos colocar no lugar de um pai. Voltam as crianças e eu não volto com meu filho, o pai vai ficar num dilema muito grande, porque ele vai se sentir culpado, né? O meu filho está sendo prejudicado de novo, então eu vou mandar o meu filho para a escola. Lá na sequência, a outra escola não volta. É muito complexo isso. Então eu diria que falta uma grande liderança, e aí quero conversar com os nossos governantes estaduais, municipais, que tem que ter um plano, que já que não tem nacional, que tem que ter esse plano estadual, mas que se efetive. Por que o Paraná conseguiu, o São Paulo não conseguiu, o Distrito Federal ainda não conseguiu? Tem que perguntar isso. O que está faltando? Então, é triste, mas infelizmente tem muita coisa no papel e as crianças estão... o ano letivo está quase acabando e nós ainda vemos crianças só com textos. É triste. Tem municípios que têm 200 e poucos mil habitantes e tem crianças que desde o mês de abril estão só com textos. Eu diria, nem estão mais com textos. As crianças largaram as aulas. Você não consegue motivar uma criança que está sendo alfabetizada no terceiro, no quarto ano só com textos. Aí quando a secretária de Educação fala para mim, ela diz, não, mas é que tem uma parcela de crianças que não tem internet. Olha também um outro erro. Isso chama de equidade, isso. Equidade é eu dar para as crianças que têm condições o que ela pode. Tem uma criança da escola pública que tem internet, também está sem aula, porque outra não tem internet. E a particular está tendo aula porque ela tem internet. Veja, eu estou com 3 buracos aqui. O buraco daquele que não tem internet está tendo um ensino ruim, o buraco daquele que tem internet não está tendo aula pela internet, por causa daqueles que não têm internet, e aqueles que têm internet na escola particular, tranquilamente lá na frente, desenvolvendo aprendizagem. Isso é muito triste e eu acho que faltam políticas claras de governo, porque cada prefeitura decide o que fazer. Renato, muito esclarecedor tudo o que você disse. Certamente é um assunto que a gente vai voltar a discutir aqui, né? Porque tem que ser falado, tem que existir uma solução e uma coordenação nacional. Muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com o Renato Casagrande, especialista em gestão educacional e presidente do Instituto Casagrande. Obrigada. Obrigado.